Olá, vamos começar a nossa primeira aula do curso de Articulação Política para Candidatos a Vereador. Em 2016, o TSE registrou 463.375 candidatos a vereador espalhados pelo Brasil afora, disputando as 57.958 cadeiras de vereadores. Quase 500.000 de candidatos a vereador no Brasil. O vereador é um agente político que compõe a Câmara Municipal, que é o poder legislativo do município. É um membro da sociedade, morador e eleitor do município, que é eleito pelo voto direto e secreto da população de 4 em 4 anos, pelo sistema proporcional de votos e que acontece juntamente com a eleição para prefeito. Os vereadores exercem um papel equivalente ao dos deputados estaduais e dos deputados federais e senadores. Mas afinal, quantos vereadores tem na Câmara Municipal? O número de vereadores de cada cidade depende do número de habitantes do município, conforme o que determina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 29, inciso 4º, conforme a explicação a seguir. Até 15.000 habitantes, máximo 9 vereadores. De 15.000 a 30.000 habitantes, máximo 11 vereadores. De 30.000 a 50.000 habitantes, máximo 13 vereadores. De 50.000 a 80.000 habitantes, máximo 15 vereadores. De 80.000 a 120.000 habitantes, máximo 17 vereadores. De 120.000 a 160.000 habitantes, máximo 19 vereadores. De 160.000 a 300.000 habitantes, máximo 21 vereadores. De 300.000 a 400.000 habitantes, máximo 23 vereadores. De 450.000 a 600.000 habitantes, máximo 25 vereadores. De 600.000 a 750.000 habitantes, máximo 27 vereadores. De 750.000 a 900.000 habitantes, máximo 29 vereadores. De 900.000 a 1.050.000 habitantes, máximo 31 vereadores. De 1.050.000 a 1.200.000 habitantes, máximo 33 vereadores. De 1.200.000 a 1.350.000 habitantes, máximo 35 vereadores. De 1.350.000 a 1.500.000 habitantes, máximo 37 vereadores. De 1.500.000 a 1.800.000 habitantes, máximo 39 vereadores. De 1.800.000 a 2.400.000 habitantes, máximo 41 vereadores. De 2.400.000 a 3 milhões de habitantes, máximo 43 vereadores. De 3 milhões a 4 milhões de habitantes, máximo 45 vereadores. De 4 milhões a 5 milhões de habitantes, máximo 47 vereadores. De 5 milhões a 6 milhões de habitantes, máximo 49 vereadores. De 6 milhões a 7 milhões de habitantes, máximo 51 vereadores. De 7 milhões a 8 milhões de habitantes, máximo 53 vereadores. Acima de 8 milhões de habitantes, máximo 55 vereadores. Mas afinal, qual a principal função do vereador? Na verdade, são diversas as funções de um vereador, mas a principal é a criação de leis do município, a função de legislar, representando os interesses da população perante o poder público. Criar, extinguir e emendar leis da maneira que ele julgar que seja mais adequada ao interesse público. Afinal, foi escolhido como representante do povo para representar o povo, obviamente. Podemos citar algumas outras atividades que os vereadores podem fazer. É óbvio que tudo precisa ser votado e aprovado pelos demais pares. O vereador pode fazer mudanças, criação ou extinção de tributos municipais, criação de bairros ou distritos dentro do município, sugerir nomes de ruas, avenidas e logradouros, aprovar os documentos orçamentários do município, elaborar, deliberar e votar o plano diretor municipal, aprovar o plano municipal de educação, estabelecer as regras de zoneamento, uso e ocupação do solo, determinar o tombamento de prédios como patrimônio histórico. O mandato de vereador é restrito ao município onde ele foi eleito, e as leis deliberadas, criadas, emendadas ou extintas pelos vereadores só têm efeitos para os municípios a que eles pertençam e onde foram eleitos. Então,
Não adianta um vereador prometer que vai mudar ou fazer leis que não sejam do âmbito de sua cidade, pois ele não tem competência para tratar sobre assuntos que digam respeito a outros municípios ou estado. O vereador não pode criar leis que se choquem com as leis dos estados, da União e da Constituição, pois esse projeto de lei não passará na análise jurídica da Casa. Uma outra fundamental atividade do vereador é a fiscalização das ações do Poder Executivo Municipal, ou seja, das ações do prefeito. Essa fiscalização do vereador faz com que haja equilíbrio nas ações do Poder Executivo, fazendo com que o poder do prefeito não se torne tão grande que o deixe acima da lei. Então, fiscalizar as contas da prefeitura para que não haja obras superfaturadas e morosidade na entrega das obras é função do vereador. Também fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, visitando órgãos municipais, fazendo questionamentos ao prefeito e seus secretários. E, se necessário, criar as chamadas CPIs, que são as Comissões Parlamentares de Inquérito, e realizar o chamado controle externo das contas públicas, com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado ou do município. Também deve cobrar e propor ações ao governo municipal, fiscalizando se os recursos públicos estão sendo empregados de forma correta e se realmente a população está sendo beneficiada. Quais são os direitos do vereador? O vereador tem direito à imunidade parlamentar e pode expressar livremente suas opiniões sem que sofra ameaças judiciais. Porém, isso não significa que o vereador pode cometer crimes de ódio, fazer apologia ao crime, etc. Também tem direito a renunciar seu mandato quando bem entender. Tem direito a exercer sua profissão de médico, de engenheiro, pedreiro, vendedor, professor, qualquer profissão, desde que não atrapalhe suas atividades como vereador. Tem direito à remuneração. Vereador não tem salário. Ele tem subsídio pelo seu cargo na Câmara Municipal e o valor desse auxílio financeiro varia de município para município, equivalendo a algo entre 20% e 75% do subsídio de um deputado estadual. E o percentual exato dependerá do tamanho do município, conforme consta no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal, que diz: o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe essa Constituição, observado também os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 300.001 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Bem, agora você já sabe o que é que faz um vereador e outras informações associadas ao mandato. Prepare-se para essa próxima aula. Nela, você vai aprender muita coisa interessante e importante para a sua campanha de vereador ser vitoriosa.